Bom dia! Hoje, dia 23 de julho de 2025. O texto bíblico de hoje encontramos no capítulo 33, versículos 1 até o versículo 23. Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada da tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés, até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar, perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e eu cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Até aqui a leitura de hoje. Interessante. Deus, apesar de tudo, está irado com o povo, manda que eles saiam do monte sagrado e diz que vai dar a eles então a terra que prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Mas ele, Deus, não vai junto. Quem vai é um anjo mandado por ele. Porque se Deus fosse junto, diz ele, eu acabaria por destruir todo este povo teimoso. E se ele viesse hoje, aqui, na nossa cidade, se Deus descesse e fosse caminhar conosco,
será que sobreviveríamos a uma caminhada com Deus? Ou ele também desejaria nos destruir? Eu faço o possível para poder caminhar ao lado dele, mas sou pecador e reconheço que para ele o menor pecado pode ser razão para nos destruir. Moisés vai e fala para o povo essa mensagem e eles choram, ficam desesperados. Moisés explica que Deus falou que se fosse com eles, pela sua teimosia, acabariam destruídos. Deus manda que Moisés peçam que eles tiram as joias e eles saem do Monte Sinai sem joias e não usaram mais as joias. Moisés, muito cuidadoso com a palavra, com o Senhor, em todas as paradas monta fora do acampamento a uma certa distância a tenda sagrada, a tenda da presença de Deus. E todos que querem consultar a Deus podem ir até ela. Mas o povo, quando Moisés vai, fica observando ao longe, até que Moisés entre na tenda. E aí a coluna de nuvem para em frente à tenda e Deus conversa com Moisés. E diz que Deus conversa cara a cara com Moisés. E o povo espera até que Moisés saia da frente da tenda e volte ao acampamento. Mas Josué, mais para frente vocês vão ver, o filho de Num, ajudante de Moisés, fica lá dentro. E aí Moisés volta e fala com Deus e explica a Deus que ele tinha que ir com o povo para a terra prometida. Porque senão, como os outros compreenderiam que o Deus que tirou eles do Egito, que os salvou do exército do Egito, que os fez caminhar pelo deserto, deu-lhes água, maná, codornas. E esse Deus não está com vocês? Como explicar isso? E como Moisés tinha um relacionamento de altíssimo nível com o Senhor Deus diz a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você e você conseguiu a minha aprovação. Este é o meu sonho e o seu sonho, com certeza. Obter a aprovação de Deus como modo que vivemos, com o crer em Jesus Cristo, no Senhor, seguir os seus 10 mandamentos. E sim, somos falhos. Moisés também era. Mas Moisés, sempre de novo, procurava estar nas graças de Deus, fazendo aquilo que Deus, o Senhor, lhe pedia. Faça o mesmo. Você poderá também ter a aprovação de Deus. Moisés queria ver, quem sabe, o rosto de Deus. E Deus permite que ele veja a glória dele total, mas não o seu rosto, porque qualquer um que visse o seu rosto acabaria por morrer. Moisés era um exemplo de cristão. Cristo não tinha nascido, mas ele era um exemplo que nós deveríamos seguir, de fé, de amor, de perseverança, de luta e de sempre estar pedindo em favor do seu povo. E nós pedimos a favor da nossa família, dos nossos amigos, do nosso povo, ou somos cada um por si e Deus por todos? Cuidado. Trabalhe sempre para ter a aprovação de Deus, para que Ele, quando chegar a última hora nossa, possa olhar e dizer: este filho é meu. Através de Jesus Cristo, da fé naquele que Deus enviou para nos salvar, o Cordeiro de Deus, nós temos esta certeza, você e eu. Então, busque sempre a aprovação de Deus e seja muito feliz. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós no decorrer desta quarta-feira. E nos encontramos novamente na quinta-feira, dia 24, para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.